Para a gente passar de página aqui, vocês tomaram um susto agora com essa foto, né? Eu tomei também porque eu não vi a foto que estava no arquivo aqui. O novo relatório montado pela Outfield, parceira da Galápagos no fundo de investimento em direitos creditórios, o popular FDIC de São Paulo, detalha a situação financeira do clube de janeiro a setembro de 2025. O endividamento total, que era de 968 milhões de reais em dezembro de 2024, caiu para 912 milhões de reais em setembro de 2025. Entre as reduções está do endividamento bancário, que despencou 259 milhões de reais no fim da temporada passada para 202 milhões neste mês, em queda de 22%. E apesar do bom resultado financeiro, São Paulo deve vender mais jogadores até o fim deste ano. A ideia da diretoria de São Paulo é equilibrar o caixa e chegar ao superávit. O clube que já arrecadou 233 milhões de reais com vendas de atletas em 2025, resultado 2 vezes superior ao previsto no orçamento. Aí fica aquela falta de explicação, né, que a gente cobra tanto. Se está o endividamento descendo, por que a meta é vender mais jogadores? São os números que saíram nesse relatório da Outfield, meu caro JP Ferreira. Pois é, né? Algumas coisas que a gente discute aí, né? Assim, me chamou bastante a atenção os 91 milhões gastos a mais do que o previsto com o futebol, do que o teto, né, estabelecido com o futebol, sendo que o São Paulo, em tese, não gastou com transferências de atletas, né? No caso, não gastou com os direitos dos atletas que foram comprados. O São Paulo só contratou jogadores que estavam ou sem contrato ou por empréstimo, né, com opção de compra, sem custos. Então, São Paulo gastaria apenas com salários, direitos de imagem, luvas, né, esses encargos, comissão, enfim. Mas você gastar 91 milhões a mais, sendo que foi um ano que você enxugou o seu elenco no início do ano com a desculpa de redução da folha salarial, redução de custos do futebol, né? Você dispensa vários jogadores, negocia tantos jogadores, né? E além disso também vende muitos atletas da base, né? Só que ao longo da temporada você contrata outros jogadores que ganham um salário mais alto, né? Cedric Soares, Gonçalo Tapia, Mandineno, Rigoni, Wendel, Oscar, principalmente, jogadores que já ganham um salário um pouco mais alto também, né? E aí, enfim, aquela dispensa que você faz, aquela lista de dispensa que você utiliza no começo do ano, já não tem tanta validade mais para reduzir o seu custo e esse aumento de custo do São Paulo. Mas eu queria entender por que o São Paulo gastou tanto a mais do que o teto, sendo que utilizou essa desculpa na falta de investimentos, né? Ó, estamos enxugando os custos, né, os gastos no futebol. E aí o relatório mostra que gastou-se 91 milhões a mais do que o teto no futebol profissional. Então, realmente isso é algo a ser explicado. A questão da redução da dívida, né, em 55 bilhões, né? Cara, você poderia ter reduzido até mais se você tivesse esperado um pouco mais em questão de vendas de atletas, né? Você vende desesperadamente vários atletas e juntando o valor de todas essas vendas não dá um zagueiro vendido pelo rival. Então, aí você vai meio que tentando sair da... Sabe quando você está se afogando e você vai tentando só sair ali do afogamento, mas não consegue sair porque realmente é o que o São Paulo está fazendo. Vai vender ainda mais atletas, talvez por um preço muito menor do que poderia, para tentar terminar o ano em superávit, mas a dívida também não vai ter tanto impacto assim, não vai reduzir tanto assim. E o São Paulo vai continuar nessa situação. E também não adianta você negociar atletas promissores e também por um preço mais baixo, Boni, enquanto você fica contratando jogadores de qualidade duvidosa, de idade mais avançada, vide Rigoni, né? Vide Cedric Soares, que tudo bem, o Cedric Soares é o titular da lateral direita, né? Um cara que até conseguiu se encaixar de certa forma no elenco, não é um cara que convence tanto, mas pelo menos faz o dele ali, até valorizo mais do que o Rigoni, mas ainda assim é um jogador com uma idade mais avançada, que recebeu um contrato de 3 temporadas, então o São Paulo vai cometendo erros atrás de erros, né? E vai se livrando rapidamente de jogadores jovens e promissores por um preço muito abaixo para contratar atletas de 30 anos ou mais, ganhando altos vencimentos. Exatamente. E a ideia é vender ainda mais, mas é vender como? É vender às pressas, como foi feito, como você destacou, JP, ou é vender agora de forma inteligente, já que o resultado mostrou um caminho de certa forma positivo, né? Apesar, por exemplo, de ter estourado o orçamento em 91 milhões, o que era proposto para o teto de gastos para o futebol.
Enfim, se for vender por vender, não vai resolver nada.